Bom dia, bom dia. Bom domingo pra vocês, gente. Ó, domingão, ó. Ao tempo. Pronto pra chuva aqui no sertão. Graças e glória a Deus, tá melhorando, né? Tá chovendo, tá dando aquela melhorada. E a gente vai ajeitando as coisas, né? Com fé em Deus, dá tudo certo. Sertão, quando passa assim 2 meses assim no ano, viu? Sertão aqui é assim, ó. 2 meses chove, só que é escalonado. Às vezes chove começo de janeiro, dá aquela chuvada boa em janeiro, né? Às vezes chove em fevereiro, que foi o caso aqui, né? Que começou mesmo a chover em fevereiro. Aí fevereiro ou março, chove, dá aquela chuvada boa, tipo um mês. Estamos aí que deu umas 7 chuvadas, 6 chuvadas. Às vezes, perante um mês, perante uns 30 dias, bem distribuído. Às vezes mal distribuído, o que é que quer dizer? Às vezes chove 8 vezes, mas chove 15 dias seguidos. Ou 10 dias seguidos, um dia sim, outro não. É muito difícil isso acontecer. Geralmente chove todos os dias, durante algum período. E após isso, vai dando umas chuvadinhas, passa 15, 20 dias sem chover, aí dá uma trovoada. Aí geralmente é desse formato. E então aqui quando bate aí o mês de junho, dá aquela friazinha. O tempo fica assim, ó. O sol não sai, né? Fica desse jeito aqui o dia todo. E só aparece de vez em quando. Isso aí durante um período de um mês e pouco assim. Mas chuva não, viu? Não confundam. O sol não aparece, fica esse clima assim, frio, mas não chove. É aquele ali no mês de junho, no mês de junho, geralmente. Então eu digo pra você que aqui é assim, o sertão é diferenciado por essa perspectiva, né? Chove pouco e as chuvas geralmente são muito mal distribuídas. Aqui nos anos 70, 80, sempre que meu pai aqui era criança, meu pai dizia que tinha ano que era bom de chuva, tinha outros anos, passa 4, 5, 6 anos ruim de chuva. Quando eu era menino novo, aqui a gente plantava de chuva. Não nessa roça aqui, né? Em outras roças. A gente tinha outra roça aqui pra cima que a gente chama de Baixa das Lajes. A gente plantava lá era cerca de umas... A roça era meia grande, assim, pra região aqui. A roça antigamente era cerca de umas, acho que, se eu não me engano mesmo, eram umas 10 hectares. E essas 10 hectares, meu pai trabalhava nela todo ano. Ele plantava, né? Todo ano a gente plantava, mas não quer dizer que a gente colhia, né? E antes era na matraca, ele botava 3, 4 pessoas, mas geralmente não ia 3, 4. É só ele e outro. Só ele aqui e um rapaz por nome de Isídio. Eles iam para essa matraca, eles plantavam 10 hectares na matraca. A árvore plantava 10 hectares. Tinha um ano bom lá, nessas 10 hectares, um ano bom. A gente conseguiu tirar, se eu não me engano, 160 sacos de milho em 10 hectares plantado na matraca. Isso pra gente era fenomenal, que a gente plantou e colheu. E era aquele espaçamento, né? Se eu não me engano, era 1,20, era a cada 1,20, a carreira 1,20 por a carreira seguia. A cada 1,20 uma fileira de milho, na matraca. E o feijão no meio, e geralmente tinha uma carreira de feijão no meio, bastante feijão. Aí a gente tirava aí, o feijão dava pouco, dava menos. Mas a gente comia, né? Dava pra gente comer o ano. Geralmente tinha ano. Tinha outros anos que não dava, o milho ficava desse tamanho, do meu tamanho, que eu era pequeno, né? Ficava do meu tamanho, com espigazinha bem pequenininha. Aí esse era um ano ruim, era ano sofrido. Aí muitos desses anos meu pai precisaria viajar. Se nós tivesse gado ou bode, já botava um ali para botar no coxo, já ia dando um comezinho diferente, já ia dando uma palma, já ia dando um capim, que meu pai sempre foi um homem prevenido. Meu pai aqui, ele chegou a ter pissuí. Chegou a pissuí 100 animais, 100 vacas no caso, 100. A gente tinha 3 brejos de capim, entre capim e cana.
Quem não sustentava era capim, cana e palma. A roça de trás da casa da gente lá era um hectare e pouco de palma. Mas aquela palma gigante, antes de começar a adoecer, né? Mas meu pai sempre foi duro no negócio, não deixava a peteca cair não. Viu? Aí chegava a ter ali, se eu não me engano, de palma, se desse muito de palma, era um hectare e meia de palma. Mas a palma era mal plantada, aquele espaçamento, né? Geralmente era 3 metros a carreira de palma, entre fileiras, né? 3 metros. Tinha outros cantos aqui que era um brejinho, a gente tinha 15 metros de brejo, 15 metros por 50, 60 metros de brejo, onde a gente chegava a plantar capim e cana. Geralmente era mais cana. Aqui já foi uma região onde se plantou muita cana para engenho. Aqui nesse sertão aqui onde a gente mora. Aqui já foi bom, aqui a água já corria no riacho. Eu ainda alcancei, né? Tempo que a água corria no riacho. Hoje em dia não, hoje em dia a água daqui só de poço artesiano, profundo. E então a água que Deus manda, viu? Assim de chuva, né? Durante um mês no ano, 2 meses no ano. O resto aqui é verão. Meu pai chegou a ter 100 animais, 100 vacas. Entre vaca, boi, 100 animais. Aqui era um lugar bacana, um lugar bom. E foi evoluindo, né? Evoluindo que eu digo assim, né? A gente foi furando um poço artesiano, foi plantando de poço. Mas nunca deu para a gente sobreviver de gado aqui no sertão, porque é muito trabalhoso. Você não consegue sobreviver de gado. A gente aqui, o sertanejo que mora na zona rural, esse polo agrícola, ele sempre vai querer viver de gado. Gado aqui, a gente é apaixonado por gado. É difícil o sertanejo não ser apaixonado por gado, nessa região onde eu moro aqui. Porque a gente é da zona rural. Aí sempre tem que ter um gadinho, uma vaca, né? Uma vaquinha ali, um jegue, um cavalo, ou um burro. Uma ovelha, um bode, uns bodinhos, umas galinhas, uns porcos. E aqui é zona rural, a gente sempre sobreviveu assim. Mas de um tempo pra cá é difícil a pessoa criar uma galinha no terreiro. O pessoal hoje em dia vira falar no negócio de granja, ovo de granja, galinha de granja. O porco, quando você compra um valor mais barato, você não precisa cuidar. Porque hoje em dia para criar porco é mais difícil, as casas foram ficando mais perto. Antigamente uma casa da outra era cerca de aí, a casa mais perto era 100 metros. 100 metros uma casa da outra. Aí os filhos foram nascendo, né? Aí foram fazendo uma casa a cada 20 metros, 30 metros, do lado da casa da mamãe, do lado da casa dos pais ali. E foram vivendo. Aí foram ficando, e as roças foram se dividindo, os filhos já foram... Uma realidade um pouco mais fácil hoje em dia, né? Já foram indo para São Paulo, já foram indo para o Rio, aquela região do sul, né? E em vez de melhorar, eu acho que fez foi piorar. Mas vai de cada um, né? É modo de pensar. Eu acho que hoje em dia está mais difícil as coisas. Ninguém cria nada. Ninguém planta nada. O sertanejo hoje em dia é aquele vivente de se acabar. Tiver um problema grave, vamos dizer, com granja, com galinha de granja, eles passam mal. Se a carne do boi subir, aí você vê o problema. Porque é difícil a pessoa que se cria um bode aqui, cria uma cabra, que eles criam uma galinha. Geralmente aqui é tudo só comprando galinha de granja. Que uma galinha hoje em dia ela vai demorar para ficar boa aí um ano para ficar uma galinha boa, para você comer um galo bom. 6 meses, 7 meses. Hoje em dia uma galinha de granja em 55 dias. Tá igual o plantio de melancia. Melancia você tira hoje em dia com 55, 60 dias. Então as coisas foram ficando mais fácil e mais difícil, porque precisa-se do dinheiro para comprar. Precisa-se do dinheiro. Então para ter o dinheiro tem que trabalhar. Aí muita gente fica falando, não, porque o nordestino está vivendo de Bolsa Família, de não sei o que. Ô pessoal, não está não. É porque vocês estão esquecendo uma coisa. Preste atenção no meu pensamento. Meu pai teve 6 filhos. Era mão de obra para o Brasil, né? A levantar o país, né? 6 filhos. Meu pai teve 4 homens e 2 mulheres. Você tem quantos? Se você for igual a mim, você vai ter... Eu tenho um.
um só. Aí a mão de obra vai ficando cada vez mais defasada, porque não vai tendo novas pessoas para o mercado de trabalho. Aí o que está acontecendo é isso. Eu vejo muita gente no sul falando, porque não sei o quê, está faltando mão de obra, e quando vem para cá são porcos, são desorganizados. São desorganizados, os que tem são poucos e são desorganizados. Muitos deles, esse pessoal mais novo, são muito desorganizados. Por quê? Foram criados com a avó dando de comer, recebendo um salário e dando de comer a ele. Aí ele vai crescendo, o dinheiro não vai dando, ele arruma uma mulher, já tem um filho, ele precisa viajar para fora. Mas ele sempre foi aquele cara que ele comia e deixava o prato em cima da mesa para os pais pegar. Então quando ele chega num posto de trabalho, se não tiver uma pessoa para direcionar ele, que ele nunca foi direcionado por os pais, porque, vamos dizer assim, os pais não direcionavam, porque chegava uma hora os pais diziam, não tem que fazer, a mãe estava ali dentro de casa, a pobre velha, tem um prato sujo, uma casa para varrer, é a mãe que faz, geralmente aqui no sertão é assim. Então esse pessoal mais novo foi muito mal criado, muito mal educado. São aqueles filhos dos filhos. Aí os avós sempre passavam a mão. Os pais não podem bater, não sei o quê, já tem que estudar. Aí eles vão estudar, quando termina aqui segundo grau, não tem mais para onde ir. Porque você não tem possibilidade de fazer uma faculdade. Faculdade quem fez? Geralmente poucos. Não tem possibilidade de emprego, quando arruma um emprego é via prefeitura, aí todo ano você fica assinando um contrato, você não tem possibilidade de crescimento, só se você sair daqui. Aí aquela mão de obra da pessoa antiga, que era aquele cara estourado, aquele cara que você botava ele para trabalhar, e ele mostrava que fazia, e fazia mesmo. Aí não, hoje em dia é só aquela criação, aquele Nutelinha. Vai trabalhar, ele olha, meu patrão me xingou, vamos embora. Eu vou embora que meu patrão foi mal educado comigo. Eu vou embora porque aqui no barraco onde eu estou trabalhando começou a ter uma goteira. Tem goteira, eu vou embora. Eu vou embora porque passou um rato aqui dentro do alojamento, eu vou embora. Tem rato. Ele não foi aquele cara que nem era antigamente, né? Ô, deu uma goteira aqui, peraí, vamos ajeitar. Sobe aqui dois, vamos, pá, pá. Não, mas isso aqui é a casa da gente mora, a gente tem que organizar. Ô, tem que varrer a casa, ô fulano, ajeita, barra a casa hoje, ô fulano, vai lavar os pratos. Mas não, hoje em dia eles são assim, ele come, quer deixar. Se ele se compra uma marmita para eles, ele joga lá na vazia do lixo lá, no saco do lixo lá, o saco do lixo fica aquele negócio. Eles não são pessoas nem de levar no saco do lixo, ali para o lixeiro passar, para tirar. Por quê? Porque eles são os filhinhos mais educados, que uma geraçãozinha criada comendo bolacha. Essa geração criada comendo bolacha, olha, não tem futuro, minha opinião. É poucos que querem alguma coisa com a vida. E eu acabei me estendendo, né? Fui falar de chuva. Depois a gente troca mais uma ideia, faça a sua pergunta. Se eu puder e se eu souber eu respondo. Tenho algumas opiniões contrárias e posso ter algumas opiniões, né, que vai te agradar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, aqui é a minha opinião. Vamos desculpando qualquer coisa e tenha um bom domingo para vocês, viu?